Olá, tudo bem? Eu sou Murilo Mocva, juntamente do João Ferreira, o Thiago Luceno e o Gutenberg Barbosa Júnior. A gente desenvolveu esse resumo expandido nomeado Ilustração Científica, Criação de Ilustrações e Infográficos para o Conexão Ciência. Oi, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre do que se trata o Conexão Ciência. Ele é um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Maringá e ele é baseado em jornalismo literário para divulgação científica no Paraná. Ele é financiado pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SET, e faz a cobertura de ciência, tecnologia e inovação, democratizando o conhecimento por meio da elaboração de produtos multimediáticos, seja como áudio, vídeo, podcast ou ilustração, além da redação. Para falar um pouquinho mais de ilustração e infografia, a gente trouxe alguns autores. Para falar de ilustração científica, a gente trouxe Correia, Salgado e a Bruno. O Correia, ele define como um domínio gráfico que trabalha num campo de intervenção bastante vasto, diversificado e motivador, conciliando a arte e a ciência num único modelo de comunicação não polissêmico, sem múltiplos sentidos. E para Salgado e a Bruno, a ilustração científica se vale de uma função representativa da imagem, usando-a como recurso discursivo e narrativo. Para isso, a gente utiliza essa questão da arte, né, vinculado a cada matéria e que elas possam conversar e trazer uma explicação visual, se relacionando com a matéria, assim. Para conceituar infográficos, nós trouxemos Tuft, que define que são recursos similares, mas que apresentam de forma gráfica, visual e atraente determinadas informações. Isso se reflete no modo como nós selecionamos o que é prioridade para ser informado e como a melhor maneira de representar isso. Agora nós vamos falar um pouco sobre as capas e infográficos produzidos. Esses foram feitos por mim. Essa primeira imagem da esquerda é a capa da matéria tipo, playlist mudou de status no mundo do algoritmo. E nela está representada uma figura histórica, né, Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história, num set de DJ enquanto ela comanda códigos binários ao fundo dela, que escreve o nome dela múltiplas vezes, assim. Essa segunda capa é a da matéria Fazer Bem para o Planeta e Investir, que diz sobre a pesquisa do Nupélia e o PELD, e nela estão representadas algumas espécies de plantas, caramujos, que são aruás, libélulas, e peixes que o programa estudou. Também desenvolvi essa primeira capa para a matéria Desafios do Teatro na Rotina Pandêmica, né? Ela busca representar esse desenvolvimento do teatro nessa época de pandemia e de transmissão digital, assim, por meio de chamadas ali, como que funcionava esse desenvolvimento do teatro. Na imagem tem uma representação da Ofélia, né, uma personagem shakespeariana, porque a matéria ela traz também algumas ideias advindas de uma pesquisa com personagens shakespearianos. Então, nessa questão, eu resolvi representar a Ofélia nessa cena bastante famosa também, que tem diversas pinturas dela. Assim. Nessa segunda capa da matéria, língua japonesa e portuguesa se cruzam em banco de dados de manuscritos. Eu trouxe bastante elementos juntos, essa ideia do selo, por ter sido. Os manuscritos vêm por meio de cartas, né? Vieram por meio de cartas e algumas questões assim que ficaram perdidas. Também tem uma representação gestáltica no meio desse desenho de uma mão, né? Ali com os dedos sendo as pontes ali, esse outro verde.
E esses dois mundos ali, o mais ao fundo seria o Brasil e essa parte mais próxima seria o Japão, né? E trazendo essa conectividade entre esses dois continentes, assim, que esse programa possibilitava de aproximar um ao outro, né? Fazendo essa tradução. Bom, agora vamos falar um pouco dos infográficos que a gente produziu. Você começa, Murilo? Começa. Tem esse infográfico desenvolvido para matéria Isso é Lógico? Será? Que buscava representar uma linha cronológica de alguns filósofos que a gente teve, seria Heráclito, Platão e Aristóteles, e trazendo brevemente alguns conceitos e ideias deles assim, para caracterizar melhor, e as datas de nascimento e falecimento de cada um também. Ela foi desenvolvida um estilo mais de line art mesmo, e dos bustos nessa questão de representação histórica mesmo ali, e mais eternizada de cada um. Bom, agora eu vou falar sobre esse segundo infográfico, que foi produzido para a matéria Vespersaurus, a história que começou em uma gaveta, e são alguns dos animais encontrados no período Cretáceo no Paraná. A arte consiste em 3 espécies representadas, a Gueragama sul-americana, Vespersaurus paranaensis e Kaiowajara dobruski, né, que são, respectivamente, uma espécie de iguana, um dinossauro e um pterossauro. Nesse quadro foi pensado uma representação mais próxima do que seria o real dessas espécies, em um mapa do Paraná em tons mais terrosos, tons de ocre, para fazer essa alusão ao período histórico mesmo, período geológico. E é isso. A gente tem as referências que a gente utilizou, né? No resumo expandido aqui também. E queria agradecer também a presença de cada um que está assistindo. Muito obrigado.